É crítica. Vou mostrar tudo isso para você nesse vídeo. Assista até o final. Já deixa o like, agora ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, clique em hypar se aparecer para você aí. Hype esse vídeo também, ajuda muito. Inscreva-se no canal, verifica aí se você está inscrito. Primeiro eu vou trazer aqui a classificação do Brasileiro e depois os jogos do Galo, tá? Então vamos começar aí com a classificação. Por que ferrou de vez? Primeiro, tá aí a classificação, olha aí, né, o Cruzeiro na vice-liderança, brigando pelo título. Tem aqui o Palmeiras, que também está brigando pelo título. Palmeiras, pelo número de jogos, ele com uma vitória, ele assumiria aqui a liderança, né? Iria 52, então, né, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras brigando pelo título. Mirassol, que eu tanto falei do treinador Rafael Guanais, está na 4ª colocação. Botafogo, Bahia, São Paulo, enfim, nada disso aqui nos interessa, né? Esse é o Atlético, a nova SAF do Galo, né? Aí nós temos aqui, ó, vamos lá, Ceará 28, Grêmio 28 com a vitória sobre o Internacional que tem 27, Santos venceu o São Paulo 26, o Atlético hoje é o 15º, perdeu 2 posições nessa rodada. Vasco é o 16º e aí o Vitória 17º. Juventude, 18º. Aqui, Fortaleza com 18 pontos. O Sport já caiu, mas venceu o Corinthians. O Sport melhorou muito, tá? Com a troca de treinador. Ele vai arrancar ponto de muitos times se a turma, né, não tiver cuidado aí. Ele ganhou do Corinthians, por exemplo, ontem. Fortaleza 18 ainda vai lutar. Tá distante, tá difícil pro Fortaleza, né? Ele tá aqui a 6 pontos de sair da zona, né? Eu tenho o Vasco com 24. Mas o Fortaleza tem time ainda, tem um bom time, pode reagir. Juventude 21, acostumado a brigar contra rebaixamento. Vitória 22, também acostumado. E nós estamos então a 3 pontinhos da zona do rebaixamento. Só que a nossa sorte é a seguinte, na próxima rodada nós não vamos para a zona do rebaixamento, porque o Vitória tem 4 vitórias e o Atlético 6. Então eles iriam a 5 vitórias e o Atlético se perde para o Mirassol, ficaria com os 25 pontos. Assim como Vitória, mas com uma vitória a mais. Aí ficou até difícil de entender, né? Mas enfim, tá aí. Você entendeu, né? E o Juventude aqui pode chegar a 24 pontos. Ok. Então, meu amigo, o Atlético vai ter que chegar e fazer 20 pontos. Né? O Atlético tem menos jogos. Você vê que tem 22 aqui. O Vasco tem 23, Vitória já tem 24 jogos. O Atlético tem 2 jogos a menos que o Vitória. 1 jogo a menos que o Juventude, que tem 21. Né? Mas esses jogos a menos é aquilo. Você já viu o Atlético ganhar um jogo a menos na sua vida? Eu ainda não vi, né? Eu tenho 41 anos, eu nunca já vi vários brasileiros que o Atlético tem um jogo a menos, você conta com um jogo a menos, e o Atlético ia lá e perdia. E aí, gente, nós vamos trazer os próximos jogos do Atlético, vamos ver a situação real do Galo nesse brasileiro. Jogos do Galo, olha aí. Bolívar, quarta-feira, aliás, venda de ingressos, né? O público baixíssimo até agora, tá? Que vergonha, hein? Que vergonha não da torcida, vergonha de quem está no Atlético, né? Porque isso aqui é jogo decisivo que vai para a semifinal. Enfim. Brasileiro, temos aí Mirassol sábado, Juventude terça. Isso aqui, meu amigo, é muito importante. Né? Lembrando que o Mirassol tá, você viu, é o 4º colocado. Tá brigando para cair não, tá brigando é por Libertadores. Time muito ajustado, tá? Dificílimo esse jogo. Mas se o Atlético vence o Mirassol, ótimo, vitória importante. Tem o Juventude na terça para você, quem sabe, dar uma aliviada, né? E aí você chegaria aqui, ó, com mais 6 pontos, 31 pontos. Ali, 24, você ficaria com 24 jogos, igual aí o Juventude, enfim, igual aí o Vitória e tal, você estaria mais tranquilo, né? Mas ainda assim com risco, tem que continuar pontuando. Aí você tem Fluminense fora no sábado, dificílimo. E Sport, jogo também desses jogos a menos aí do Atlético, né? O jogo contra o Sport em casa dia 8. E esse aqui é importantíssimo. Aí tem Atlético Cruzeiro dia 15. Então o Atlético tem muitos jogos em casa, ó. Tá vendo? 2 em casa, 1 fora, 2 em casa de novo. Aí nós temos Corinthians fora de casa, Ceará em casa, tem que vencer, Internacional fora, Bahia em casa, jogo duro, Sport fora, Palmeiras em casa, jogo duríssimo, Palmeiras brigando pelo título, Fortaleza fora, Atlético e Flamengo também, jogo duro, Bragantino e último jogo o Atlético recebe o Vasco, né? Tomara que seja no dia 7, já seja. Ainda tem por aqui, ainda vai aparecer o jogo do Fortaleza, tá, gente? Em casa, que é um jogo a menos que não tem data ainda, vai aparecer por aqui. Mas assim, dá uma olhada, nos próximos 5 jogos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 4 em casa. É hora realmente mostrar força na arena, o que não tem mostrado, né? Mas é hora da gente mostrar força. Se a gente for bem, se desses 12 pontos em casa a gente fizer 10, a gente vai para 35 pontos.
Já é meio caminho andado para não cair, né? Se fizer 12, então, ganhar todos, pô, aí 37 pontos. 2 vitórias ali, talvez você já... Aí nesse tanto de jogo aqui, ó, tá vendo? O próprio Fluminense. E esse tanto de jogo aqui, aí, ó, com 2 vitóriazinhas, você já, praticamente 43, 3 vitórias, mas você já tá garantido. Então, a situação é, sim, preocupante. Quando eu coloquei agora ferrou de vez, porque o Atlético não ganha de ninguém. Ontem o Sport ganhou. O Sport está ganhando de alguém e o Atlético não. 9 jogos sem vencer, 3 jogos jogando com um a mais e não consegue vencer. Mas eu mostrei na tabela que se os jogadores se fecharem, se o Sampaoli também ajudar, quem sabe puxar alguém da base que está querendo mais melhorar esse time aí, dá pra gente buscar assim, não cair e buscar uma vaga na Sul-Americana, né? É o que vai restar, porque brigar por Libertadores para mim a chance é muito pequena. Mas enfim, quero saber a sua opinião, você concordou aí com a minha análise ou não? Comenta aí, deixe nos comentários, tamo junto. Deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, clique em hypar se aparecer para você. Vamos lá, vamos ouvir a informação do Nicola. Bora falar agora sobre o Galo, que vive em crise, sequência grande sem vitórias. Já são 4 jogos sob o comando de Sampaoli, em que o Atlético empatou, perdeu 2 empates e 2 derrotas. E a partir desse movimento já dá para cravar mudanças importantes no elenco do Galo para 2026. Essas alterações ficaram todas sob responsabilidade de Jorge Sampaoli, que já tinha ideia de mexer, mas por conta dessa sequência ruim de resultados, a percepção que se tem é de que as mexidas serão ainda maiores para o ano de 2026. Primeiro porque o Sampaoli já disse aos acionistas do Galo que considera o elenco desequilibrado. Depois porque vários dos atletas que por lá estão não atendem às características de jogo que o Sampaoli pensa. Diante disso, dá para cravar que teremos mexidas importantes para o próximo ano. Nem Sampaoli nem acionistas do Atlético quiseram citar nomes, mas a gente pode ter ideias, até porque alguns atletas não têm sido utilizados. Nesses 4 primeiros jogos do Sampaoli no Atlético, o Bernard, por exemplo, só esteve em campo em 14 minutos, justamente nos 14 minutos finais da derrota para o Botafogo nesse sábado. O Dudu só jogou 2 minutos contra o Santos. Júnior Santos, outro jogador extremamente caro, salário acima de R$1,5 milhão por mês, também só esteve em campo em um único jogo contra o Peixe, 3 minutos em campo. Você, torcedor do Galo, é a favor ou contra uma reformulação no elenco? Se sim, quais jogadores você gostaria que deixassem o clube? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. O negócio é o seguinte, o Atlético ano que vem, obviamente, a gente imagina uma reformulação, o Sampaoli vai cobrar, mas o Atlético, eu tenho dito, né? O Atlético custou para se livrar do Vargas e aí foi no ano seguinte contratou 3. Tava um Vargas só é pouco, ele queria 3, né? Então nós temos 3 Vargas hoje no Atlético, apesar que um pelo menos ajuda de vez em quando aí, que é o Rony. Mas Júnior Santos e Dudu, meu amigo, o que fazer com essa turma aí se não jogar bola? Essa questão dos jogadores pouco utilizados, até o final do ano, né, o Sampaoli é o que tem, ele vai ter que utilizar esses caras aí para ver com quem ele